Artigo 2, intitulado Mandate Network Formation, publicado no International Journal of Public Sector Management no ano de 2019, foi elaborado pelos autores Federica Segato, da Politécnico de Milão, na Itália, e George Rape, da Universidade de Tilburg, dos Países Baixos. O objetivo do estudo foi investigar como as especificações mandatórias afetam a formação de redes públicas. Portanto, o tema central do artigo consiste no fato de que os formuladores de política pública geralmente regulam a formação de redes para lidar com as questões complexas do interesse público, além de discutir como as restrições legais, processuais e políticas impostas afetam a estruturação e funcionamento das redes no setor público, principalmente enfatizando a limitação dos atores, e como GAP, eles consideram que há poucos estudos que tratam sobre o tema. Para ilustrar de forma objetiva os conceitos centrais elaborados e trabalhados com os autores, trazemos a figura 1, que apresenta o framework conceitual proposta pelos autores, que abordam as 3 fases principais para uma formação de rede. Primeiro é a fase de negociação, que é a fase que precede a seleção dos parceiros, onde são estabelecidos as pré-condições para que o relacionamento aconteça. A ideia dessa fase expõe a oportunidade de colaboração que pode ser identificada pelos atores, além da definição dos comportamentos e recursos a serem utilizados nas estruturas de decisão. Além disso, nessa fase é possível observar os acordos iniciais que vão sendo discutidos pela parte dos agentes públicos, onde observa-se a exploração de oportunidades de colaboração, principalmente ao pensar os atores que podem se envolver nesse processo, além de fazer o detalhamento fino dos objetivos da formação dessa rede. Na sequência, a gente identifica o estágio de comprometimento. Nessa fase, a rede começa a estabilizar estruturas de forma formal para que haja a colaboração das atividades e haja uma cristalização de contratos e ferramentas formais. Nessa etapa, há a construção de legitimidade, confiança e liderança dentro da rede, baseada na estrutura formal proposta pelos agentes. A partir dessa etapa, a gente começa a observar a importância do gerenciamento de conflitos, que se estende no estágio seguinte, que é denominado de execução. Na etapa de execução, é possível perceber o acontecimento das ações colaborativas, tanto de integração e solidificação da rede. É importante ressaltar que a articulação formal de metas e missão são conduzidas por entidades externas, usualmente externas à rede de execução. E nessa fase, observa-se, portanto, a ativação das ações colaborativas que vão ser desempenhadas pela rede. No modelo proposto pelos autores, observa-se ainda que as especificações obrigatórias, mandatórias, vêm dos formadores de políticas e são externas, ou anteriores à formação de rede. Essas métricas, esses itens que vão ser especificados, influenciam tanto na formação quanto nas atividades executadas pelas redes.
Compreender quais os efeitos dessa estrutura conceitual, os autores aplicam um estudo de caso múltiplo comparativo que tem como estrutura um recorte longitudinal, analisando 4 redes profissionais de saúde do norte da Itália, que foram desenvolvidas por meio de uma política regional denominada Agência Local de Saúde, LHA, contando com 45 entrevistas semi-estruturadas para a análise dos dados primários, além da utilização de dados secundários, que inclui notícias de websites, revistas, de plataforma online, além de registros legislativos, tanto nacional quanto regionais. Antes de apresentar os resultados encontrados no estudo, é importante destacar o detalhamento realizado pelos autores quanto às estruturas obrigatórias identificadas nas redes analisadas, né, da qual observa-se que há uma imposição de tempo para a execução e operação da rede, tanto no projeto executivo como para sua ativação. Houve uma proposta definida para prática, né, e uso da estrutura, além de ter uma imposição formal de líder para a rede e os tipos de participantes elegíveis para sua funcionalidade, e também o acesso aos recursos, na qual há um framework de financiamento imposto e definido para a execução das atividades pela decisão dos atores envolvidos. Pontos a serem destacados como resultados do estudo, pode-se dizer. No caso investigado, observou-se que o financiamento, a estrutura e o cronograma foram determinados pelos formuladores de políticas, que os formuladores de políticas, ao exigir as especificações, eles homogeneizaram os processos e, por consequência, facilitaram o monitoramento dessas redes, que foram identificados conflitos, né, que devem ser observados em outras redes mandatórias e que podem ser determinantes para o bom funcionamento da rede. As principais implicações teóricas descritas pelos autores tangem 4 grandes pontos. Primeiro, a finalidade obrigatória, na qual a rede precisa ter uma finalidade de colaboração pré-definida por uma entidade externa. Mecanismos obrigatórios de acesso de recurso, que normalmente são exigidos, enquanto a alocação é sugerida para ser deixada para os próprios atores, para que com isso haja uma alocação de forma orgânica da rede. A terceira, uma estrutura obrigatória, onde há uma imposição de participante e uma estrutura definida por um terceiro. E a quarta, o tempo obrigatório, onde os formuladores das políticas determinam o momento da mudança da negociação para o compromisso e os estágios de execução, para que não haja uma vantagem de atores mais dominantes. Como implicações gerenciais, podemos destacar que objetivos claramente alinhados proporcionam uma boa comunicação, que a flexibilização interna da estrutura de financiamento é positivo para a rede, que o monitoramento é necessário
para evitar o oportunismo e conflito, especialmente para controlar os atores mais poderosos, e que uma estruturação muito rigorosa prejudica a evolução orgânica da rede. Por isso que é importante que os formuladores de políticas estejam dispostos a aceitar a variabilidade. Obrigada.